Fala, meus queridos e minhas queridas, alunos e alunas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Daniel, o seu professor de português. Pessoal, no vídeo de hoje, então, vamos fazer a correção das atividades aí complementares, né, do nosso PET complementar, beleza? E eu já vou pedir, então, àqueles que não são inscritos ainda, que se inscrevam no canal, né? E agradeço muito àqueles que já são inscritos, certo? Meu muito obrigado. Compartilhem o vídeo, comentem, deixem a sua curtida, divulguem o nosso trabalho para que a gente possa crescer. Beleza, meus queridos? Então, vamos para a correção, que é o que nos interessa. Então, olha só, galerinha, neste PET complementar, né, trouxemos aí algumas questões que reforçam, na verdade, aqueles conhecimentos que vocês já adquiriram no PET volume 2, beleza? Então, a gente vai trabalhar aqui com algumas questões que já foram trabalhadas e também aprofundando outras, por isso o nome complementar, né? É para reforçar o conhecimento de vocês e também trazer novos conhecimentos. Bacana? Então já começa aqui com o texto, certo? Chamado bucolismo, ok? Então vamos fazer a leitura desse texto aqui e responder a questão voltada para ele. Olha só, bucolismo. Bucolismo é o termo utilizado para designar uma espécie de poesia pastoral, que descreve a qualidade ou caráter dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da natureza, característica do arcadismo. A base material do progresso consubstanciava-se nas cidades, mudava o mundo, modernizavam-se as cidades e, consequentemente, redobravam os problemas dos conglomerados urbanos. A natureza acenava com a ordem nos prados e nos campos. Os indivíduos resgatavam sentimentos corroídos pelo progresso. Os árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. Eles tinham preferência pela vida nos campos, próxima à natureza. Então, um texto que fala, na verdade, de uma fase histórica, né, da nossa sociedade, onde as pessoas estavam buscando viver no campo, porque a cidade estava já assim causando certos problemas na vida das pessoas, né? Aquilo que toda cidade traz, né? Os centros urbanos, o barulho, né? A agitação. Então, nessa fase aqui, a literatura buscou representar o que essas pessoas sentiam. Então, as pessoas começavam a querer voltar para a vida no campo. Por isso o nome bucolismo, que tem a ver com a vida campestre, a vida na zona rural. Beleza? Mas a gente vai focar aqui na questão 1, que pede o seguinte, olha só. Nesse texto, no trecho, os árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. A palavra destacada tem um sentido de quê? Então, de acordo com aquilo que nós lemos, né, o burburinho citadino, ou seja, tem a ver com a cidade, o burburinho tem a ver com a agitação da cidade, né? Com essa movimentação frenética da cidade. Então, burburinho nesse caso aqui tem a ver com a agitação, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, a resposta, a letra A, certinho? A questão 2. Leia os textos abaixo. Texto 1. Felicito o sueco Nuno Cotter pelo belo artigo Conversa de Português, em que mostra com bom humor e inteligência as diferenças idiomáticas entre Portugal e Brasil. Como engenheiro, trabalhei em Moçambique e sofri com a variação do vocabulário. Encofrado para betão, por exemplo, forma para concreto, certo? Então aqui na verdade ele está falando, né, de um problema que ele encontrou lá em Moçambique, né, que também é um país que fala a língua portuguesa. Beleza? Então está falando aqui sobre essa diferença que existe entre alguns nomes, né, com significados aí diferentes, e quando a gente viaja para esses países, né, mesmo falando português, a gente vai encontrar lá algumas palavras
que tem mesmas palavras com significados diferentes. Beleza? Então essa aqui é uma carta, né, que esse autor aqui, ó, Aldo Doria Matos, enviou, certo? E aí nós temos o texto 2. O texto 2 diz o seguinte: na crônica Conversa de Português, achei estranho ler palavras grafadas no português de Portugal como reacção, facto, saxônica e cômica. Não estou a par das mudanças que o novo acordo provocou em Portugal, mas reacção e facto agora se escrevem reação e fato. Se eu estiver certa, a revista ignora as novas normas ao publicar essa grafia. No momento em que nós recorremos à revista Língua para entender as novas regras ortográficas, deparar com essas palavras é desconcertante. Olha só. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos dois textos, certo? Esse aqui é de um autor que está falando sobre essas diferenças idiomáticas, certo? E aqui também a gente tem uma mulher, né, que escreveu, uma mulher chamada Regina Gianete Dias Pereira. Ela escreveu para essa revista, né, falando sobre essas diferenças ainda existentes entre o português daqui e o português de Portugal. Na verdade, ela está fazendo aqui uma certa crítica, né, à revista que ainda emprega esses nomes aqui, reacção, facto, saxônica e cômica, mesmo depois de já ter havido aí um acordo, né, ortográfico entre Brasil e Portugal, ou seja, os países que falam a língua portuguesa, certo? Mas o que a gente vai entender aqui é o seguinte: esses textos apresentam opiniões, neste caso, opiniões complementares, opiniões confusas, opiniões opostas ou opiniões semelhantes. Neste caso aqui, embora, né, a gente tenha o texto 2 fazendo uma certa crítica, né, a essa questão, o texto 1 não faz uma crítica tão forte assim, mas também fala sobre esses problemas, né, esses problemas com as palavras de uma mesma língua, em países que falam português. Neste caso, as opiniões elas serão complementares, certo? Porque uma está, de certa forma, reforçando a outra, né? Elas não são confusas, porque nós conseguimos entender claramente. Elas também não são opostas, né? Porque apesar de criticar com um pouco mais de intensidade, né, o outro também faz uma certa crítica, né, pelo menos fala sobre esse sofrimento que ele teve com essa variação do vocabulário, e elas também não são semelhantes, porque elas não são extremamente iguais, né? Então elas são complementares, certinho? Então está aqui a resposta da questão número 2. Então vamos então para a questão 3. A questão 3 traz um poema aqui de Carlos Drummond de Andrade, né? Vamos fazer a leitura dele. Olha só. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu. Não acorde o menino para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Então é o seguinte, neste poema aqui de Carlos Drummond de Andrade, né, a gente encontra aí diversas interpretações, né, nos remete aí à infância de uma criança e tal, né, no momento ainda que o país vivia uma fase aí de escravidão, né, que a gente vai encontrar aí a figura da mulher que cuidava dele, né, da preta velha, que fazia o café, né, que era responsável ali pela
gestão daquele lar, certo? Neste caso aqui a gente vai encontrar uma pergunta sobre o narrador do poema, os elementos da narrativa também, né? Embora um poema, muitas vezes a gente tenha a figura, né, ali do eu lírico, certo? A gente também tem poemas que são narrativos, poemas em formas de prosa, beleza? Neste caso aqui, olha, na terceira estrofe do poema, nós temos o espaço da narrativa, a terceira estrofe é essa aqui, né? Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Cozendo é, na verdade, aqui, costurando, certo? Costurar significa coser. E aí, a gente encontra o espaço da narrativa nessa estrofe, ou seja, o local onde se passa aquela história. Não, neste caso a gente não encontra o espaço, certo? Neste caso nós estamos falando de narrador, né? Então vamos ver, narrador em primeira pessoa ou narrador em terceira pessoa? Quando ele fala assim, minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim, nós temos aqui a presença do narrador em primeira pessoa, certo? Porque ele está falando de algo que ele vivenciou, ele está aqui dentro da história, né? Olha só, minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Ele está lembrando de algo que ele viveu, certinho? Então, neste caso, nós temos aqui a resposta, a letra B, certo? Porque está falando de uma experiência pessoal, né? Não é narrador em terceira pessoa, porque não é alguém contando uma história dele, é ele mesmo falando de uma experiência que ele viveu. E não fala também de tempo da narrativa, né? A gente não tem aqui se é em que época é essa, né? Apesar de todo o poema nos remeter a uma época, né, do Brasil que vivia a época da colônia, nessa terceira estrofe especificamente nós não temos essa referência sobre o tempo da narrativa. Bacana? Vamos então aqui para a questão 4. Olha só, na questão 4 nós temos de novo um texto que diz o seguinte, olha só, o título é O Reformador do Mundo. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia asneiras. Asneiras, Américo? Pois então, aqui mesmo neste pomar você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme, sustendo frutas pequeninas, e lá adiante vejo colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a aboboreira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Lobato Monteiro, o Reformador do Mundo. É um texto aqui de Monteiro Lobato, certo? E nesse texto aqui nós temos a seguinte questão. Quando falou sobre a reforma da natureza, Américo estava, né? Américo era um homem aí que não se conformava, né, com a organização do mundo, como as coisas foram estabelecidas no mundo. Então ele queria mudar algumas coisas que ele achava que não tinha lógica, né? E aí, neste caso, quando Américo falou isso, a gente está falando aqui também do elemento da narrativa, né? Ou seja, espaço, tempo, narrador, mas nesse caso aqui estamos falando sobre especificamente o espaço da narrativa, ou seja, o lugar onde ele estava, né, onde se passava essa cena aqui. Ele estava num pomar, ele estava num rio, ele estava numa floresta ou ele estava numa praça, né? Então a gente vai encontrar aqui que ele estava, na verdade, no pomar, né? Então ele estava num pomar quando ele estava fazendo essa crítica. Beleza? Então vamos então para a próxima questão. Na questão 5, pessoal, nós temos então a tirinha que diz o seguinte, tirinha de H, né? H, o horrível. Você não odeia quando eles começam a insinuar que já é hora de irmos? Já botou o gato para fora, H? Já, querida. Uau!
Então aqui nós temos a presença de um casal, né, que está visitando a H, né, e a sua esposa. E aí a questão aqui diz o seguinte: além das falas do segundo casal, Helga e H, os elementos que confirmam que os personagens estão com sono são a vela e a onomatopeia uá, a posição das poltronas do segundo casal, as reticências e a posição da cabeça de Helga, a expressão de espanto do homem do primeiro casal. Neste caso aqui, o que a gente vai encontrar que confirma, na verdade, que os personagens estão com sono, além das falas dele, né, vai ser o seguinte: isso aqui, ó, essa pista aqui, né, a vela, né, que eles já estão querendo ir dormir, né, tá com a vela na mão, e também a onomatopeia, né, que é quando a gente expressa aí sono, beleza, cansaço, a pessoa está querendo descansar. Então a letra A é a resposta da questão 5. Então vamos aqui para a questão 6. Na questão 6 nós temos, veja esse exemplo de intertexto. Então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com a intertextualidade. O que é a intertextualidade que eu já havia explicado para vocês? A intertextualidade é quando dentro do nosso texto a gente faz referência a outros textos, né, que já foram escritos, que já foram ditos. Então, intertexto é essa conexão entre um texto e outro, né? Neste caso aqui nós temos um hino nacional da propaganda, certo? Olha só, num posto da Ipiranga, às margens plácidas, de um Volvo heróico Brahma retumbante, Skol da liberdade em Raider fúlgido, brilhou no Shell da Paca neste instante. Se o Knorr dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seiko, ó liberdade, desafia o nosso peito a Microsoft. Ou Parmalat, Mastercard, salve a Sharp, né? Na verdade, é um texto aí que parodiou, né? Parodiou um outro texto. Que outro texto foi esse? Ou seja, com qual outro texto o hino nacional da propaganda se comunica? Vai se comunicar com o hino nacional brasileiro, né? O que a gente já sabe aí, o hino nacional do Brasil. E qual é a reflexão crítica que essa paródia pode nos trazer? Aquilo que eu também disse a você. Toda paródia, ela, na verdade, ela busca fazer uma reflexão crítica, né? Trazer alguma crítica sobre algum assunto, né? Ela retoma um texto, mas de forma crítica. Neste caso aqui, qual é a reflexão crítica que essa paródia pode nos trazer? Eu coloquei uma resposta aqui, mas é lógico que vocês têm a liberdade, né, de fazer a interpretação de vocês aí. Só que eu trouxe uma resposta que vocês podem se basear, né, e ter aí como uma base, né, para a resposta de vocês. Então a resposta aqui, eu coloquei aqui, ó. Reflexão crítica pode estar voltada, né? Eu vou colocar aqui. A reflexão crítica pode estar voltada para a substituição dos valores morais, certo? Os valores morais de um povo pelos valores materiais que as grandes empresas instaladas no Brasil representam. Então essa foi a minha leitura, né? Lógico que, né, a gente pode ter outras interpretações. Nesse caso aqui eu quis dizer que quando faz essa substituição, né, daqueles valores morais que o hino nacional traz por essas empresas, o que eu vi com isso? É que, na verdade, está querendo dizer que o que tem mais valor atualmente são as empresas, né? São as marcas, é o dinheiro que elas geram e não mais aquilo que a gente tinha como essencial, a coragem, né? A força, a garra, o patriotismo, mas sim agora a questão do dinheiro, beleza? E aí eu tenho aqui as questões agora 7, 8, 9 e 10, todas baseadas em um texto que é do gênero reportagem, certinho? Olha só a reportagem que eu trouxe aqui para vocês. Quem são os jovens que hipnotizam milhões de adolescentes na internet? Novos ídolos, Tim,
são construídos com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e o YouTube, por Josie Fishberg. Olha só, você não pode nunca ter ouvido falar num YouTuber, mas seu filho adolescente com certeza já assiste a um deles. Você pode não saber que esses jovens que falam em vídeos sobre tudo e também sobre nada, de feminismo, a pegadinha com torta na cara, chegam a ter 2,8 milhões de inscritos no canal no YouTube. Mas seu filho, acredite, deve ter ajudado a chegar a esta marca. Populares e bem-sucedidos. E aí, meus loucões e louconas deste Brasil, tudo bem com vocês? Pergunta Christian Figueiredo, o garoto animado ao centro do vídeo. Ele apresenta os dois colegas que o acompanham e que também são donos de canais no YouTube. Faz uma ou duas piadas e explica a brincadeira que virá a seguir, em que cada um terá que sortear uma palavra e cantar uma música com aquele vocábulo. Pois o que parece só mais um vídeo desse de internet, gerou inacreditáveis milhões de visualizações e 5.000 comentários desde a sua publicação há 6 meses. Christian Figueiredo é, provavelmente, um desconhecido para a maior parte da população com mais de 30 anos. Mas, aos 21, ele já lançou um livro, Eu Fico Louco, mesmo nome do seu canal principal no YouTube, que figura entre os mais vendidos do Brasil, com 100.000 cópias. De São Paulo para Niterói, muda a pessoa em frente à câmera, mas a simplicidade permanece. Vai ser tenso de gravar, diz Júlia Tolesano, de 24 anos, no início de um vídeo em que ela aparece sozinha, de pé, falando durante 8 minutos. O tema é relacionamento abusivo, aquele em que um parceiro se torna controlador e destrutivo. Jojo, como Júlia é conhecida na internet, cita histórias que leu no Facebook, explica os sinais de um namoro desse tipo, dá conselhos. O público do Jojo, em sua maioria, é formado por meninas a partir de 16 anos e vai até mulheres de 30. Mas ela conta que já recebeu muitos e-mails de mocinhos e mocinhas, palavras suas, de 14. Seu canal no YouTube tem apenas 1 ano. Desde então, Júlia já foi convidada para escrever uma coluna na revista Cosmopolitan, fez parcerias comerciais com Netflix e Airbnb, viajou para Nova York para entrevistar celebridades. Quando perguntada por que acha que faz sucesso, porque eu falo de coisas de um jeito simplinho, eu não me produzo para fazer um vídeo. Normalmente eu sou essa de pijama mesmo, falando o que penso. E não tem estrelato, perfeição. Todo mundo se sente próximo. Então aqui nós temos um texto, uma reportagem, na verdade, que fala sobre esse universo dos YouTubers, dessas pessoas que influenciam aí milhões de pessoas, com seus canais, com seus posts e assim por diante. A questão 7, então, traz uma reflexão sobre isso. Olha só. O título da reportagem: quem são os jovens que hipnotizam milhões de adolescentes na internet? O que mudaria, no sentido, se o título fosse: quem são os jovens que empolgam milhões de adolescentes na internet? Neste caso aqui, a gente tem uma questão aqui sobre o emprego de palavras, o sentido que as palavras carregam, algumas palavras mesmo com o sentido igual, elas têm cargas diferentes, ou seja, ela tem forças diferentes. No caso aqui, hipnotizar e empolgar. O que mudaria se a gente trocasse hipnotizar por empolgar? Logicamente, eu acho que vocês já colocaram aí uma resposta, mas eu trouxe aqui a minha resposta sobre essa palavra, se ela fosse trocada. Olha só, a troca pelo verbo empolgar, empolgar, eu vou até colocar aqui sublinhado, faria com que houvesse uma diminuição da influência dos jovens youtubers sobre os adolescentes, já que hipnotizar dá a ideia de deixar
o outro sujeito sob o seu comando. Então, quando ela diz hipnotizar, tem muito mais força, né? Significa que as pessoas elas são totalmente, vamos dizer assim, manipuladas por essas pessoas, né? Então, empolgar é diferente de hipnotizar. Hipnotizar é muito mais forte, né? Se colocasse aqui empolgar, não teria tanta força assim o título, né? Então, essa é a minha resposta, mas é lógico que vocês também podem ter a resposta de vocês aí, beleza? Questão 8. Releia o trecho, releia o primeiro parágrafo e responda. De maneira geral, qual é o público leitor da reportagem? Justifique com um trecho do texto. Para vocês aqui, essa reportagem ela está direcionada, na verdade, de uma maneira geral. É lógico que todo mundo aqui pode ser um leitor dessa reportagem, mas essa reportagem ela foi direcionada prioritariamente para que grupo de pessoas? Para pais de adolescentes, para idosos, para crianças, para quem? Aí, pelo título, né, é lógico que quando ela fala assim, né, ela pergunta aos pais, né, se eles conhecem os youtubers, né, fala sobre os filhos e tal. Na verdade, ela está direcionando para os pais de adolescentes, né? Quando ela diz o seguinte, ó, eu coloquei o seguinte: o fato de a jornalista dirigir-se ao leitor usando a expressão seu filho adolescente faz com que seja possível imaginar que o público principal ao qual se destina a reportagem seja de adultos que tenham filhos adolescentes, né? Então, quando ela diz seu filho adolescente, não, ela está direcionando aos pais desses adolescentes, beleza? No caso aí, aos pais de vocês que estão acompanhando aqui este vídeo. Bacaninha? Então, continuando aqui a questão 9, observe. Pois o que parece só mais um vídeo desses de internet gerou inacreditáveis 3 milhões de visualizações e 5 mil comentários desde a sua publicação há 6 meses. Aí eu tenho uma questão aqui já voltada para a questão das palavras, né, dos adjetivos valorativos que vocês também viram lá no PET complementar, né? O adjetivo inacreditáveis neste caso. Confere ao trecho, olha só. Pois o que parece só mais um vídeo desses de internet gerou inacreditáveis, né? Inacreditáveis, vou até sublinhar aqui, 3 milhões de visualizações e 5 mil comentários desde a sua publicação há 6 meses. E aí eu trouxe uma resposta, né, para comentar com vocês aqui, o seguinte: o efeito, né, que esse adjetivo traz, né, é o efeito de dar ao leitor a ideia da magnitude, da quantidade de visualizações e comentários, pois pessoas não familiarizadas com esse universo podem não ter essa dimensão. Quando traz assim, inacreditáveis, ou seja, você não vai ter ideia de quão grande é o alcance dessas pessoas, né? Então, inacreditáveis traz esse sentido, né, de grandeza, de magnitude, né, de surpresa, certo? Então, é essa aí a resposta da questão 9. É lógico que pode ser, né? Vocês também têm autonomia para colocar uma resposta diferente, desde que esteja, assim, de acordo com o que pede a questão. Bacana? Então, vamos para a nossa última questão aqui, a questão 10, né? Diz o seguinte, olha só, observe. Júlia já foi convidada para escrever uma coluna na revista Cosmopolitan, né? Observe então que Cosmopolitan é o nome de uma revista e está entre aspas, né? Olha só, assinale a alternativa em que as aspas são usadas pelo mesmo motivo que no trecho acima. A gente sabe que as aspas são utilizadas para, na verdade, para diversas funções. O uso das aspas, na verdade, elas podem ter aí diversos significados, certo? Mas neste caso aqui, eu quero saber em que trecho as aspas foram utilizadas com o mesmo sentido que foram utilizadas aqui o nome revista Cosmopolitan. Então, o primeiro passo é
qual é o sentido que as aspas trazem aqui nesse trecho, né? Então, neste caso aqui foi para isolar o nome de uma revista, né? Foi para isolar, para separar o nome de uma revista. Então, vamos ver aqui em que trecho tem esse mesmo sentido de separar nome de alguma coisa, né? Olha só, questão A, aliás, alternativa A. Porque eu falo as coisas de um jeito simplinho, né? Olha só, é nome de alguma coisa simplinho? Não. Então vamos para a letra B. Vai ser tenso de gravar, diz Júlia Tolesano. Então, nesse caso aqui, é nome de alguma revista, de algum livro, de algum objeto? Não. Aqui está querendo dizer o seguinte, que essa fala é da Júlia. Então, isolou a fala de alguém, né? As aspas foram utilizadas para isolar a fala dessa entrevistada aqui. Ela conta que já recebeu muitos e-mails de mocinhos e mocinhas, palavras suas. De novo, né? Utilizando as aspas para isolar a fala da entrevistada. Então só restou aqui a letra D, que vai ser a nossa resposta. Ele já lançou um livro, Eu Fico Louco. Então neste caso, olha só, o nome Eu Fico Louco é o nome de um livro, da mesma forma que Cosmopolitan é o nome de uma revista. Então, pessoal, aqui está a nossa resposta na alternativa D, beleza? Então vou colocar aqui resposta alternativa D para a nossa alegria. Beleza, meus queridos? Então, essa foi a nossa correção, nosso vídeo de hoje. Meu muito obrigado se você chegou até aqui. Mais uma vez, reforço o pedido, se inscreva no canal, compartilhe, comente se você não é inscrito ainda. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.